Doutor, eu estou de saco cheio. Acreditem, amigos, nós urologistas ouvimos isso no nosso consultório. E esse paciente não está falando a respeito do seu casamento, nem do seu trabalho, nem das suas condições econômicas, financeiras ou políticas. Ele está falando dele mesmo. Sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista da Clínica Priapus, e hoje nós vamos conversar sobre hidrocele. Tem pacientes que chegam no consultório e nas mais diferentes faixas etárias e falam: doutor, o meu saco aumentou de tamanho, ele está grande, ele não era assim, ele veio crescendo de um tempo para cá. E cabe ao médico urologista examinar o paciente e dar para ele o diagnóstico do que está acontecendo com ele. Dependendo da faixa etária, alguns diagnósticos diferenciais são importantes, como por exemplo em adultos jovens, da adolescência até dos 13, 14 anos de idade, até por volta dos 25 anos de idade, é importante se afastar que esse aumento do volume escrotal seja por causa de um tumor de testículo, que é uma doença muito grave e muito séria. Geralmente em indivíduos mais idosos, esse aumento é uma coisa mais benigna. Também tem que se afastar que seja um aumento agudo, que esteja uma inflamação, um quadro de febre, que pode ser uma orquite, uma orquipedidimite. Mas, via de regra, quando é um aumento gradual, lento e gradual, geralmente após um momento de trauma ou associado a algum processo inflamatório anterior, o diagnóstico que se faz é de hidrocele. Hidrocele é o acúmulo de líquido dentro da bolsa. E esse acúmulo de líquido, ele ocorre basicamente por causa de um defeito na absorção desse líquido. O nosso organismo produz líquido o tempo todo ele está exudando o líquido, está saindo o líquido dos vasos sanguíneos, do tecido, ficando no que a gente chama do interstício, que é no meio entre as células, e esse líquido retorna para a circulação sanguínea através das veias e também de um sistema conhecido como sistema linfático. O sistema linfático pega esse excesso de líquido que está no meio do tecido, recanaliza-o e traz para o coração para ser misturado novamente ao sangue e voltar na circulação sanguínea. O que acontece na região escrotal é que esse líquido ele é produzido em volta do testículo, na região testicular. E esse líquido que é produzido naturalmente na região testicular, ele é absorvido pela parte mais externa, logo abaixo da pele do escroto, chamada túnica vaginal. Essa túnica, ela recupera esse excesso de líquido através desses canalículos linfáticos, trazendo de volta a circulação sanguínea. Em pacientes que sofreram trauma ou que tiveram algum processo inflamatório na região testicular, pode ocorrer que esse líquido, essa captação de retorno do líquido, passe a não ocorrer de uma maneira correta e acaba ficando mais líquido do que é retirado. É como quando você está resfriado. Seu nariz começa a ter uma coriza, você começa a escorrer o nariz, por causa do excesso de líquido que é produzido, ele não consegue ser recuperado, você não consegue engolir, o seu tecido nasal não consegue recuperá-lo. Então acaba tendo uma coriza, que é aquele corrimento nasal de quando a pessoa está resfriada. Na região escrotal isso também acontece. Só que esse líquido, quando ele não consegue ser recuperado por inteiro, ele vai acumulando e isso vai aumentando o volume da bolsa. E às vezes pode se tornar uma coisa muito volumosa. Eu já operei hidroceles com mais de 5 litros dentro. Imagina o tamanho do escroto do paciente, era quase uma dessas garrafas de água de 5 litros, é enorme. É muito líquido mesmo. Isso é bastante desconfortável para o paciente. Causa um constrangimento, o paciente tem dificuldade para pôr uma roupa mais justa, para ir para a praia, colocar um short de banho, e pacientes mais idosos, indivíduos mais idosos, incomoda até na locomoção, incomoda na hora da relação sexual. É uma doença benigna, isso não é um câncer, não é uma doença séria, não vai matar o paciente, mas é bastante desconfortável. E o tratamento para a hidrocele é um só, cirurgia. Já se tentou vários outros tratamentos, como aspiração desse líquido, injeção de substâncias que pudessem cicatrizar lá dentro e diminuir esse espaço do testículo,
mas pela deficiência da absorção do líquido, esses tratamentos acabam não dando resultados muito bons e pode até complicar um pouco mais na hora do tratamento cirúrgico por formar septos lá dentro, como se fossem pequenas bolinhas, lojinhas, em que esse líquido fica acumulado e acaba dando mais trabalho na hora da cirurgia. O tratamento, basicamente, é inverter lá dentro a maneira como esse líquido vai ser absorvido. E essa cirurgia, ela é feita abrindo-se o saco do paciente e pegando essa túnica que envolve o testículo e envolvendo ela ao contrário no testículo. Dessa forma, o líquido vai ser absorvido por um outro sistema. Isso é uma coisa importante, principalmente em pacientes jovens, que podem eventualmente desenvolver um tumor de testículo. Esses pacientes, se eles desenvolverem um tumor de testículo e foram submetidos anteriormente a uma cirurgia de hidrocele, muda a absorção do líquido, o sistema de drenagem linfática, e isso acaba mudando a característica do tumor, da expansão do tumor através do organismo. Então, em pacientes jovens que foram submetidos à cirurgia de correção de hidrocele, mesmo quando pequenos, mesmo em tenra infância, quando, por exemplo, no momento do nascimento, que também pode acontecer em bebês, é importante saber isso, porque se tiver um tumor de testículo, tem que se examinar outras cadeias linfáticas que podem estar comprometidas no caso do surgimento de um tumor de testículo. Mas isso é muito raro. Isso é uma coisa para o urologista saber e não necessariamente o paciente. Mas fica como informação. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, encaminhe para seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal.